Então, para que a gente possa entender, né, que postura que a gente tem que tomar para poder abandonar essa simbiose, a gente precisa entender primeiro como acontece essa simbiose. Então, de maneira bem simples, eu queria que você pensasse que a simbiose é como se fosse um cordão umbilical emocional, de dependência, de interdependência, onde duas pessoas se alimentam e se retroalimentam, né? Então, a mãe e a filha compartilham de um mesmo universo emocional, muitas vezes de uma mesma identidade, de um mesmo núcleo emocional. E quem é que deveria cortar o cordão umbilical? O pai. O pai seria essa pessoa, este homem, né, que interdita essa relação simbiótica, mostrando um caminho de independência para a filha, quando a própria filha compreende que não pode suprir as necessidades da mãe. Então, um sinal de uma relação simbiótica com a mãe é a mulher que tá sempre cuidando da mãe, sustentando a mãe, preocupada porque a mãe tá cansada, achando brava, por que a minha mãe não larga meu pai, já que ele fez isso, fez aquilo outro, são indicativos de uma relação simbiótica, uma relação onde essa jovem mulher, na psique dessa mulher, tá dizendo, eu posso suprir as necessidades da minha mãe, ela não precisa de outra pessoa, ela não precisa de ninguém, não sei porque que ela não sai dessa relação. Então, o primeiro passo para isso, né, é a gente entender como é que acontece essa relação, quais que são as características dessa relação. Então, eu queria que você pensasse na sua história, como é que você identifica essa relação simbiótica com a sua mãe. Porque uma relação simbiótica, ela pode ter características, né? Ter um padrão positivo ou ter um padrão negativo. Então, a ideia é você estudar para identificar qual é o padrão da sua relação simbiótica. Vou dar um exemplo de padrão positivo. Nossa, quando eu tô conversando com a minha mãe, eu não vejo o tempo passar. Minha mãe é minha melhor amiga. Ninguém me conhece tão bem quanto a minha mãe. Olha, eu não consigo tomar uma decisão sem antes falar com a minha mãe. Mas a minha mãe falou que achou ótima essa ideia, então a gente pode fazer. Isso é um indício de uma relação simbiótica, porém com características positivas, de afirmação para a identidade dessa jovem mulher. A relação simbiótica também pode ter um padrão negativo. Por exemplo, tudo que eu falo para minha mãe, ela critica. Toda vez que eu apresento alguém para minha mãe, ela vê algum defeito, ela fala que acha que ele não gosta de mim, acha que essa relação não vai dar certo. Toda vez que eu começo um projeto profissional, a minha mãe fala que acha que eu não tenho condição, acha que eu errei, acha que eu não devia ter falado alguma coisa. Ou se eu mostro, por exemplo, uma coisa que eu escrevi para minha mãe, ela sempre vai criticar e vai dar uma sugestão de como deveria ser melhor, ou vai corrigir o português, ou vai, enfim, baseada em crítica, baseada em destrutividade. A grande questão é, quando a gente identifica o padrão, a gente também precisa identificar qual é o movimento que a gente faz para retroalimentar um padrão. Vou dar um outro exemplo de padrão negativo. A minha mãe sempre critica o meu marido, diz que ele isso, que é aquilo, que ele é aquilo outro. Porque quando a gente precisa de dinheiro, a gente sempre pede ajuda da minha mãe, e na última hora é sempre a minha mãe que ajuda. Por exemplo, no supermercado, quando falta alguma coisa, no mês eu peço ajuda para minha mãe. Ou quando a gente não consegue pagar alguma coisa na última hora, eu sempre peço ajuda da minha mãe. Ou quando eu quero comprar alguma coisa, eu peço o cartão da minha mãe. E aí toda vez que eu peço o cartão dela, ela critica, fala, eu já falei, porque não sei o quê, porque ou esse seu trabalho, ou esse seu negócio não vai dar certo, ou esse homem com quem você tá, enfim, critica alguma coisa. E aí, como é que eu faço para retroalimentar isso? Eu sempre crio uma situação para precisar do dinheiro dela. Então, eu sei que ela vai criticar, eu sei que vai ser ruim, mas sou sempre eu que faço um movimento de pedir dinheiro. Então, é importante você entender na sua atitude qual que é a minha atitude que faz com que eu retroalimente o padrão de simbiose, tanto positivo quanto negativo.
qual que é o movimento que eu faço para me manter dentro desse padrão. E aí a gente chega na terceira questão, que é construir uma rota de autonomia, ou seja, eu só consigo encontrar o caminho da autonomia quando eu identifico o padrão da repetição. Como é que eu faço para me manter? Qual que é a minha atitude? Qual que é a minha fala? Qual que é o meu movimento que me mantém ali? E aí, a partir daí, eu consigo identificar qual seria uma rota de autonomia. Então, o que é que te mantém preso numa relação simbiótica? Morar junto? A questão financeira, a questão de precisar de aprovação, a crítica, a doença, a necessidade de ajuda para cuidar dos filhos. O que é que te mantém numa relação simbiótica? Identifique isso, identifique qual é a característica dessa relação e como é que você se retroalimenta, e depois desenvolva uma rota de autonomia.